Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você sabia que existem causas que levam à inflamação intestinal? Isso mesmo, seu intestino pode estar inflamado, causando um monte de problema no teu corpo devido a algumas causas. E eu trouxe aqui hoje 10 causas de inflamação intestinal. E você pode ter uma delas. Espero que você analise bem para você dizer, olha, eu tenho uma delas e eu preciso me tratar. Então, se você quer saber sobre isso, primeiramente, verifica se está inscrito no canal. Desce aqui nos comentários, tem inscrever-se, você aperta o botãozinho. Verifica se o teu sininho está ativado e deixa logo o like para ajudar o nosso canal a chegar a 5 milhões de inscritos. Compartilhe logo esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente com grupos que tem mulheres. Mulher, muito frequentemente, tem problema intestinal, tá bom? Então, bora lá. Desconforto intestinal. É muito importante a gente falar sobre isso. Então, existem pessoas que têm cólicas, gases sem fins, prisão de ventre, diarreia, sensação de estufamento no intestino. E esses são apenas alguns problemas que o intestino pode causar. E esses problemas podem estar diretamente ligados a outros problemas de saúde. A primeira coisa que você tem que saber que é importante é você conhecer as suas fezes. Mas não só as fezes, os seus gases também. Deselegante. Mas isso realmente é indicador de algum problema. Além disso, você tem que perceber se você está tendo dor no intestino. Qualquer alteração no intestino precisa ser investigado. Qualquer alteração nas fezes, qualquer alteração em relação à cólica, qualquer alteração em relação aos gases. Tudo isso pode estar ligado a outras doenças simples ou outras mais graves. E esses problemas intestinais podem surgir ligados a alguns fatores, como por exemplo, fatores ambientais. Se você fuma, se você tem uma alimentação mais ou menos, se você não tem uma higiene muito legal, fatores microbianos, ou seja, como é que está a tua flora intestinal, fatores imunológicos, às vezes você está com alguma alergia e a alergia interfere no intestino e o contrário também é verdadeiro. Você está com um problema intestinal e começa a ter alergia. Existem fatores genéticos envolvidos também, a gente não pode esquecer. E dependendo do segmento do tubo intestinal que foi inflamado, o teu sintoma vai ser diferente. Mas os sintomas mais comuns de quem está com inflamação no intestino são diarreia, dor abdominal, que geralmente é cólica, febre baixa, emagrecimento, sangramento retal pode ser um sinal, mal-estar geral, cansaço, fadiga. Você sabia que fadiga pode vir do intestino? Mas apesar de você precisar ir ao médico, precisar ir a um proctologista, a um clínico geral, enfim, o médico que você tiver disponível, né, de preferência o proctologista é o médico do intestino, é importante reconhecer alguns sinais ou sintomas que mostram que teu intestino deve estar inflamado. E o primeiro deles é a prisão de ventre. A prisão de ventre ou intestino preso, ele pode ser diagnosticado quando você vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana. E não só isso, quando as fezes ficam ressecadas, endurecidas, quando você tem dificuldade para fazer cocô, quando você começa a ter estufamento abdominal, ou seja, a barriga inchada. É um quadro comum e costuma acontecer esse inchaço abdominal quando você começa a segurar demais as fezes. É muito comum também em pessoas com dieta pobre em fibras ou pobre em água. Mas não só isso, pessoas sedentárias demais, pessoas com doenças como diabetes. O diabetes ele atinge os nervos do corpo e atinge os nervos que fazem a movimentação do intestino também. Pessoas com hipotireoidismo, pessoas com doença de Parkinson, pessoas com câncer intestinal, são várias as causas, mas intestino preso é um sinal de que você tem algum problema ou inflamação intestinal. Segundo sinal é a diarreia. Aí é quando a pessoa vai mais de 4 vezes ao banheiro num dia, e isso com fezes amolecidas ou mesmo líquidas. Isso é um sinal de diarreia. Normalmente diarreias acontecem por infecções virais, infecções bacterianas e causam dor abdominal. Mas não só isso, elas podem causar náusea, vômito, febre. E você pode ter diarreia também por verme intestinal. Se você não viu o nosso vídeo sobre verme, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Existem alimentos que podem causar diarreia se você tiver uma certa intolerância, como leite, glúten. Existem remédios que podem causar diarreia, como alguns antibióticos. E doenças como o intestino irritável também. O terceiro problema, que é uma inflamação intestinal, é a síndrome do intestino irritável. Também conhecida como síndrome do cólon irritável. E esse quadro causa uma desordem no funcionamento do intestino. A pessoa que tem a síndrome do intestino irritável, muitas vezes ela tem dor que melhora com a evacuação. Mas acontecem alterações na consistência das fezes, na aparência, e pode ter uma alternância entre diarreia e prisão de ventre. Não se sabe ao certo a causa dessa síndrome, mas o que se sabe é que existe uma associação muito grande com ansiedade e estresse. Um quarto problema ligado à inflamação intestinal é a intolerância alimentar. Intolerância à lactose, do leite, ao glúten, à levedura, a álcool ou mesmo frutose. Tem gente que come uma fruta e tem diarreia, tem gente que bebe álcool e bebida alcoólica e tem diarreia. Então são muito importantes essas causas
de dores abdominais, de inflamação intestinal, diarreia, desconforto e inchaço abdominal também. Isso acontece normalmente pela falta da enzima que ajuda na digestão daquele alimento. E você percebe que os sintomas costumam agravar sempre que você usa aquele alimento. A quinta causa de inflamação intestinal é a doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal, ela é caracterizada por dois tipos: retocolite ulcerativa e doença de Crohn. E apesar de não se saber as causas exatas dessas doenças, elas estão muito ligadas à genética e a questões autoimunes, ou seja, o teu corpo inflamando o intestino. Na doença inflamatória intestinal, a inflamação atinge o intestino, mas pode atingir até outras partes do sistema digestivo. E a pessoa vai sentir dor abdominal, dor no reto, diarreia, perda de apetite, perda de peso, fraqueza, náusea, vômito, sangramento e pode ter também febre e até anemia. Obstrução intestinal também causa inflamação. A obstrução intestinal é uma emergência médica. Eu já tratei muito isso quando eu fazia residência médica. E pode acontecer por uma torção do intestino, por uma aderência, por uma brida que a gente chama. Brida é uma trava, né, de cicatriz dentro da barriga, alguma coisa inflamou e acotovelou o teu intestino. O intestino está como se fosse uma mangueira dobrada e não passa o cocô. Pode acontecer por uma hérnia estrangulada ou por algum tumor no intestino. Pode acontecer no intestino delgado, que é a tripazinha mais fininha, ou pode acontecer também no intestino grosso, aquele que é mais grosso e que vai até o local que sai as fezes. Na obstrução intestinal, a pessoa cresce muito a barriga, ela fica inchada, cheia de gases, deixa de fazer cocô, fica com muita dor, às vezes vomitando fezes, vomitando um conteúdo com um cheiro de fezes. É bem realmente difícil o quadro. E a pessoa muitas vezes precisa ir para o hospital, se internar, passar uma sonda nasogástrica e ir para a cirurgia. A cirurgia geralmente vai tentar aliviar a causa, tirar as aderências, sei lá, colocar o intestino para fora para uma colostomia. Sétima causa de inflamação intestinal é o infarto intestinal. Você pensava que só infartava o coração? Não, o intestino também infarta. Infarto é a morte celular por falta de chegada de sangue. Então, às vezes não chega sangue no intestino. Por quê? Por uma embolia, por uma trombose nos vasos que irrigam o intestino. Pode ser um infarto por um problema de uso de anticoncepcional. Quem usa anticoncepcional normalmente pode ter o sangue mais grosso. Então o sangue mais grosso coagula. Pessoas com câncer também têm a tendência de coagular mais o sangue e às vezes entope a artéria que irriga o intestino e dá um infarto intestinal. E esses quadros são quadros de dor, febre, vômito, distensão abdominal. Você percebe que são quadros bem parecidos. Acontece mais, é verdade, em pessoas acima de 60 anos. É igual ao infarto do coração também. E é mais frequente em homem. Poucas coisas são mais frequentes em homem, né? E pode afetar tanto o intestino delgado quanto o grosso. Acontece também em pessoas com trombofilia, ou seja, aquelas pessoas que coagulam o sangue de uma forma mais fácil do que as outras. Oitava causa de inflamação intestinal, nós já temos vídeo aqui no canal, depois vai lá assistir, a diverticulite. Diverticulite é uma inflamação ou infecção dos divertículos. O que é divertículo, Dayan? São pequenas pregas ou saquinhos, como se fossem alguns apêndices que aparecem no intestino, principalmente no intestino grosso. E a inflamação desses divertículos causa dor no abdômen, alteração do trânsito intestinal, você pode ou prender o intestino ou soltar, vômito, febre e calafrio. Nona causa de inflamação intestinal é a apendicite. Muitas pessoas não sabem que o apêndice está no intestino. Pois é, o apêndice ele sai com uma pontinha, como um rabinho do intestino. Pois é, do lado direito do intestino, aqui embaixo, sai essa tripinha, que é o apêndice. E eu, particularmente, já tive a apendicite, que é uma inflamação dessa tripinha, quando eu tinha 13 anos de idade. É uma inflamação que começa com falta de apetite, com dor aqui no abdômen, e essa dor é no meio do abdômen, aqui, uma dor como cólica, mas depois de um dia ela vai lá para a fossa ilíaca direita, que é essa região aqui, ó, vem para cá, né? Só que muitas vezes não vai para aí. Muitas vezes a dor fica por ali, dependendo da posição do apêndice, a dor pode ser nas costas, pode ser... Mas, ó, dor abdominal, febre baixa, falta de apetite e a dor que vai para o lado direito, meu amigo, você pode levar para a sala de cirurgia, que é apendicite. Inclusive, eu tenho 2 filhos que já tiveram apendicite. Quem diagnosticou fui eu em casa e eu levei direto para o centro cirúrgico. Pedi para o médico encontrar lá. Eu não operei. A minha mulher dizia assim, não leva não, que tem que fazer tomografia. Não precisa de exame. A apendicite, na maior parte dos casos, principalmente em homem, é sala de cirurgia direto. Porque você opera rápido, enquanto ainda está simples. Porque depois que perfura, aí complica. Aí um corte desse tamanho na barriga, vários dias internados, antibiótico, enfim, começa a complicar. Existia um professor aqui na minha cidade, onde eu moro, em Sobral, Dr. Pessoa, que ele dizia assim, só quem morre de apendicite é rico. E faz sentido mesmo. Sabe por quê?
Porque o pobre, ele chega com a dor na barriga do lado direito, no hospital, ninguém pede exame, é pelo SUS. Sala de cirurgia, opera e salva, né? Às vezes não tem apendicite, mas pelo menos operou e viu o que era. Já o rico não, ele chega, aí tem um convênio que tem que autorizar, aí tem não sei o quê, aí pede uma tomografia computadorizada, multi-slice on the rock, aí o cara fica, vem a família, vem um médico amigo da família, rapaz, perde tempo e o cara morre, porque é rico e importante. Então olha, deixa eu te dar um conselho, você que tem parente médico, você que tem, sei lá, dinheiro, você não inventa moda no teu médico que está te atendendo não. Chega lá com humildade, fica caladinho, conta a história para não interferir na cabeça dele, certo? Eu como médico, quando eu vou me consultar com meus colegas médicos, eu nem me identifico, fico calado, entro, fico bem quietinho. Se ele me conhecer ou se ele perguntar, você faz o quê? Eu digo, mas não fico, não leva teus parentes para assistir cirurgia tua não leva, certo? Depois acontece um problema na cirurgia, o médico vai ter uma interferência emocional porque você está lá, porque teu parente está lá. Eu particularmente sou contra, eu sei que isso é polêmico, eu sou contra, inclusive, marido assistindo parto. Para que isso? Vai ajudar em quê? Eu quero saber qual foi a obstetra que um dia fez um parto melhor porque o marido estava lá. Marido serve para fazer carinho na mulher, ok. E ser cameraman de parto. Na hora que a coisa complica, porque complica muitas vezes, na hora que dá uma complicação, parada cardiorrespiratória, na hora que o bebê tem nasce morto, nasce com parada cardíaca, a tensão aumenta 200 mil vezes com um parente na sala. Recado tá dado, sei que é polêmico, sei que isso aqui pode não ser politicamente correto, mas eu estou falando o que eu penso como paciente, como médico, como cirurgião, já operou mais de 2.000 pessoas. E o último caso, uma coisa que causa realmente inflamação intestinal, é um tumor intestinal. Tumor acontece quando começa a ter uma variação no ritmo intestinal. Você fazia cocô todo dia, agora está fazendo só de 3 em 3 dias. Você começou a perder peso, começou a ter sangramento pelo intestino. Isso pode ser um sinal de câncer intestinal. Uma alteração do calibre das fezes. Você fazia cocô igual a banana, agora está igual um macarrãozinho. Se você começou a perceber isso, vá ao médico. Bom, gente, eu quis aqui com esse vídeo esclarecer sobre problemas intestinais, sobre inflamação intestinal e quais os tipos de problemas que levam à inflamação intestinal. E eu espero que você passe a partir de hoje a prestar mais atenção no seu intestino e identificar: opa, eu estou sentindo isso que o Dr. Dayan falou, preciso ir ao médico. Mas se tem uma coisa que melhora a sua vida, em todos os casos, é se alimente bem. E você já sabe, se você acompanha aqui o nosso canal, é se alimentar bem, você já conhece. Se você não conhece, vai fazer maratona da Ian, acompanhar todos os nossos vídeos e até mesmo fazer parte do nosso grupo de membros da Ianflix. Aqui embaixo tem um botãozinho, seja membro, vem fazer parte desse grupo de pessoas focadas em saúde. Agora escreve aqui nos comentários, você tem alguma dessas 10 causas de inflamação intestinal? Não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!